Boa noite, eu sou o Marco Leal, eu sou o host aqui do CanaCast e eu tô com ele. Miguel Marco Trigiano. A gente vai falar sobre temas muito atuais, temas que fazem parte do nosso dia a dia. E temas que fazem parte do nosso planeta, né? Da vida em si, onde a gente vive. Miguel, tenho percebido que na mídia ultimamente está sendo muito falado sobre eras geológicas. Sei que a gente estava no Cenozoico, que a gente está no Cenozoico. Você consegue me explicar como que acontece essa divisão? Por que está tendo essa confusão? Então, o que acontece é que a gente ainda está no Cenozoico, né? Geologicamente dizendo, porque a gente ainda não tem nenhuma confirmação que a gente passou para uma outra era geológica, né? Para isso tem que passar pela comissão de geologia, tem que ter provas científicas disso, né? Mas eu acho que não há dúvida que a gente está no antropoceno, cara. Mas o que é esse antropoceno que você está falando? Então, antropoceno é o que a gente pode dizer que é a nova era geológica, né? A gente sabe que o Cenozoico ela começou há 65 milhões de anos atrás, mais ou menos, e faz muito tempo. E antropoceno nada mais é do que uma era onde o ser humano tem muito poder sobre o globo. Você pode ver aí hoje, se você pesquisar, você vai ver que está tendo muita queimada, está tendo mudança climática. Você sabe que o ser humano polui muito, que aumentou também a temperatura drasticamente da Terra aí, né? Com certeza. Nascendo flor na Antártica e tudo mais. Então, Gelo derretendo. nossa, é muita coisa. Então eu acredito que com certeza a gente está no antropoceno. Então, já que a gente está no antropoceno, deveriam ter outras marcações, né? Deveriam ter outras áreas que estudam isso, porque a vida humana surgiu no Cenozoico e a partir disso muitas mudanças ocorreram causadas por humanos. Só que não faz 100 anos, já faz bastante tempo que a gente está aqui na Terra. Dá para se dizer isso, porque desde 1873 o Antônio Stoppani ele já falava que a gente já estava numa outra era antropológica, né? Então, eu acho que a gente já sabe desde antes que isso ocorreu. O problema hoje é provar isso, né? E como que a gente prova isso, né? A gente prova passando por uma comissão de geologia, né? Então, a gente sabe que tem um grupo de cientistas que rolou essa pesquisa aí um tempinho atrás. Esse grupo é chamado de Anthropocene Working Group, né? E ele estava estudando ali um lago no Canadá, que pode ser a maior prova geológica. Mas por que é a maior prova geológica? Como que a gente pode ter isso, tirar pontos, dados disso? Então, tem que ser tirado do solo ou tirado de rochas e minerais. Então, a gente tem que ver da onde que está vindo. Tem que ter indicadores disso, né? E tem um lago lá no Canadá. Esse lago, cara, ele é muito particular. Por quê? Porque ele não é muito grande em extensão, mas ele é muito grande em profundidade. Totalmente desproporcional, então. É desproporcional, cara. Não parece ser natural. É tão desproporcional que a profundidade dele faz com que a água fria lá de baixo não se misture com as partes de cima, fazendo com que grande parte da atmosfera, das coisas que caem no lago, decantem. E a gente consiga ter um gradiente para saber o que está acontecendo ali, né? Entendi. E aí, o que eles fizeram, esse grupo? Eles tiraram uma parcela grande de sedimento ali do lago, e com cilindro, assim, os caras pegam, vai lá no fundo, tira tudo. E aí eles conseguem ter todos os sedimentos e eles conseguem medir por ano a concentração de cada coisa, né? Entendi. E aí, isso é um estudo novo, né? Então, acredito que não tenha muito mais coisa relacionada a isso, a esse novo marco geológico. Qual foi o fim desse estudo? Qual foi a conclusão que tiraram? Cara, então, pela nossa infelicidade, não foi aprovado na primeira fase para ser aprovado aquilo. Nossa. Então, a gente ainda tá nessa, né? Porque eles conseguem avaliar, né, nesse sedimento, a concentração de plutônio, carbono 14, microplástico, etc. Que microplástico é um grande marco também para o antropoceno, porque não existia plástico antes do ser humano, né? Muito bem avaliado. E, cara,
eles viram que tem grande diferença ali em meados de 1950, 70, mas só que isso não passou. Uhum. O porquê não passou, a gente não sabe. A gente vai saber nos próximos capítulos, cara. A gente, olhando assim de fora, parece que para a gente conseguir assumir o antropoceno como a nova era, muita coisa na ciência precisa ser mudada. Não usar só dados históricos, mas também começar a incluir o comportamento humano, né? E o comportamento humano, ele varia muito de acordo com a região do planeta que você vive, com a tradição ali do povo, né? Então... Exatamente. Eu acho que a gente tem que parar de seguir uma caixinha de que é só a geologia, porque o antropoceno está totalmente ligado também às ciências sociais. Como você falou, cultura, né? A sociedade, cada cultura é imerso em algo diferente, né? Como você pode ver na Índia, por exemplo, existem rios totalmente poluídos, né? Cheio de doença, um monte de coisa, e a cultura influencia totalmente naquilo. Uhum. E eu acho que tem que mudar isso, mas você sabe que a comunidade científica ela é bem rígida, bem tradicional e a gente está nesse lado, mas eu acho que não há dúvida que a gente está no antropoceno. Cara, perfeito. Muito obrigado. Agradeço que tenha vindo aqui pro CanaCast e espero que a gente consiga marcar logo uma nova visita para você me passar mais informações sobre esse estudo, né? Pra gente saber se está tendo algum avanço nessa área, mas muito obrigado. Cara, eu que agradeço o convite, velho. Brigadão. Que isso, tamo junto. E muito obrigado, galera, por estar assistindo aí o nosso podcast.